Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Boa tarde a todos, boa noite e bom dia. Estamos aqui para estrearmos um novo programa na TV e Rádio Chico Xavier, ao pedido do nosso amigo Ivan Farias e de toda a sua equipe, constituída também pelo digníssimo amigo Ribamar. Estamos aqui estreando um novo quadro nessa importante difusão e compartilhamento de informações e de conhecimento espiritual e espírita. Então, o tema geral deste programa é a evolução. E o nome deste programa é Nossa Evolução, que é um dos grandes desafios que nós temos como seres humanos nessa cadeia evolutiva diante de todos esses difíceis problemas que enfrentamos em nosso dia a dia, nessa trajetória. Então, nesse episódio de hoje, nesse programa de hoje, nós vamos tratar fundamentalmente sobre o termo evolução em si. Nada mais justo, né? Que termos um programa sobre evolução, pensarmos sobre a evolução. E a evolução, ela é um tema um tanto quanto caro e importante, porque é o objetivo da vida humana. Ao menos é isso que os espíritos nos trouxeram com a codificação. E isso que Allan Kardec também nos presenteou, através da sua dedicação, do seu conhecimento, em mapear ou em levantar informações junto aos espíritos, e aí nos trouxeram que o grande objetivo da vida na Terra nada mais é que, o tudo é que a evolução. Parece ser simples em termos conceituais, mas basta estar vivo para saber o quanto complicado é essa árdua tarefa de evoluir. Pois bem, na própria codificação espírita, no seu livro base, o Livro dos Espíritos, nós constatamos que a nossa essência espiritual ela já permeou, ou já viveu como minério, né, em forma de minério, extraindo ali as energias e aprendendo, também na forma vegetal, passamos pela forma animal e hoje nós estamos aqui em uma nova fase humana chamada fase hominal. Então esse é o processo evolutivo do próprio corpo humano em si, né, que nós surgimos desde um tempo antigo, ser unicelular, e fomos nos tornando complexos, né? Então, isso é o processo evolutivo do ponto de vista físico, por assim dizer. E também, em todos esses processos, nós adquirimos conhecimento, experiências, sensações, que nós só começamos a dar nome a essas experiências agora, né? Nessa fase que nós estamos como seres humanos. Então, nós já começamos a conceituar as nossas emoções, nós já sabemos o que é medo, sabemos o que é amor. Antes a gente não sabia, a gente apenas vivia, né? E dar nome nos permite aprender um pouco mais. Então, esse processo de evolução, ele se dá em vários aspectos. E a evolução, ela não é só a evolução no sentido material. Nós somos compostos não só pelo corpo físico, matéria, né? Então, os espíritos também nos informaram que nós temos um outro corpo. Quando desativamos o corpo físico, nós temos o perispírito. Esse perispírito, nele nós conservamos a nossa capacidade de pensar e as nossas emoções. Os estudiosos de evolução categorizam que nós temos, quando vivos, 4 corpos. Nós temos o corpo físico, nós temos o corpo energético, que é o que a gente chama de áurea, né? Ou recebe outros nomes. Temos também o psicossoma, o corpo das emoções,
Temos o mental soma, que é o corpo das ideias, do pensamento. Então, esses 4 corpos, eles são distintos, são bem diferentes. Quando você pensa, é uma forma. Isso não interfere no seu sentir diretamente. Quando você sente, é uma forma de você também perceber o mundo. E quando você sente a energia do ambiente, também é uma forma de perceber o mundo, e o seu corpo físico tem os 5 sentidos básicos, com os quais nós percebemos o mundo ao nosso redor. Então, esses 4 corpos que nós temos, soma, energossoma, psicossoma e mental soma, traduzindo, soma, corpo físico, energossoma, corpo energético, psicossoma, corpo emocional e mental soma, que é o corpo do pensamento. Essa ordem, ela é pensada porque ela ocorre do processo evolutivo. Na escala espírita, sobre a evolução dos espíritos, a categoria ou o tipo de classificação que é usada para determinar se um espírito é evoluído ou não é a sua submissão à matéria. Então, é o seu nível ainda de apego à matéria ou aos instintos. Conforme nós conversamos em uma palestra anterior, em uma conversação aqui na TV e na rádio Chico Xavier, nós percebemos que o nosso corpo evolutivo, ele precisa estar sempre em desenvolvimento. E vendo as forças da alma, nós percebemos também que nós passamos não só por uma morte, mas por 2 mortes. A primeira morte é quando nós desativamos ou desligamos o corpo físico, seja por algum problema que ele deu, incapaz de sustentar a nossa vida, a nossa integração aqui, como almas, né? Ou pela velhice, que também é uma forma de desativação deste corpo. Quando nós perdemos o corpo físico, nós também perdemos o corpo energético. Nós já não produzimos a energia mecânica e material como nós produzimos quando estamos encarnados. Essa é uma das razões pelas quais ainda existem reuniões mediúnicas necessárias à assistência dos espíritos enfermos, porque os espíritos precisam da energia física que o nosso corpo produz em contato com a alma para restabelecer a energia espiritual e ajudar os outros espíritos na sua recuperação. O psicossoma, ou corpo emocional, são os seus sentimentos, né? São os nossos sentimentos. Também é um corpo extremamente sensível e sutil, e ele permanece após o nosso desencarne. Só que na nossa primeira morte, a gente ainda fica com os resquícios e com a necessidade da vida humana, a alimentação, a questão da sexualidade e muitos outros hábitos que nós temos ainda encarnados, nós tendemos a mantê-los em essa outra fase, em razão do nosso apego, do nosso costume. Então, quando nós passamos pela segunda morte, é a gente aprender a soltar essas coisas que nos amarram aqui. Você começa a se perceber realmente como um espírito e percebe que você não tem mais essa necessidade de estar se apegando às coisas que ainda são um tanto quanto terrenas. E aí você começa a ter um discernimento melhor. E esse discernimento melhor é a ativação ou desenvolvimento do seu corpo mental, ou do seu mental soma, que são os seus pensamentos, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de reflexão. E com isso, você se torna mais capaz de perceber os desafios da vida, as leis que influem no nosso processo de crescimento, favorecendo o aproveitamento dessas leis no seu processo evolutivo. Então, essa evolução, ela acontece do mundo físico para o mundo espiritual. Às vezes eu vejo na literatura um pouco de desconsideração da vida humana em detrimento da vida espiritual. Mas a vida humana, física e a vida espiritual é a mesma coisa. São faces de uma mesma moeda
e muito importante para o nosso desenvolvimento pleno. Então, conhecer como é as leis do corpo físico e você satisfazer essas leis facilita o nosso processo de evolução, porque você abre a possibilidade de sobrar mais tempo e energia para você se dedicar ao seu psicossoma, aos seus sentimentos, às suas emoções e também ao seu pensamento, que é um dos atributos mais importantes que nós temos nessa fase humana. É o que nos destaca. O corpo físico a gente já desenvolveu já nas outras fases, né? A energia, cada vez a gente tem uma energia um pouco mais fortalecida, também já foi desenvolvida na fase animal. As nossas emoções, por incrível que pareça, também foram desenvolvidas na fase animal. Então, o que resta para nós aperfeiçoarmos nessa fase humana é o mental, é o raciocínio, é o discernimento. Inevitavelmente, tendo discernimento, a gente sempre cai nos postulados básicos da ética, não é? Ou da moral, que é a vertente que o livro do Evangelho traz da vida de Jesus Cristo, aspecto ético e moral, não é? Então, o raciocínio vai nos levar, inevitavelmente, a essa postura, porque é uma postura que nos ajuda a evoluir. Então, a evolução, ela é a possibilidade, ou na verdade é o progresso da nossa forma de ser e da nossa forma de perceber o mundo. Ora, é impossível ter evolução sem conhecimento, não é? Então, todos os grandes pensadores do movimento espírita sempre recomendam a questão do estudo, mas não é um estudo para memorizar e reproduzir, é um estudo para se observar, vivenciar e contribuir com as informações que se adquire baseada na experiência com aqueles que estão passando por desafios similares. Então, isso evita, quando você vivencia uma experiência tanto quanto difícil e você consegue superá-la, você compartilhar isso com outras pessoas, você pode dar um norte para que outras pessoas, em uma situação similar, também consigam se desenvolver e facilitar o processo evolutivo. Com isso, o conhecimento ele se torna imprescindível. Mas não só o conhecimento, a vontade ela é necessária para que você continue buscando conhecer e que você entenda. Esse último mês que nós passamos, houve um debate, houve uma reflexão nacional e internacional sobre o suicídio, né, que é uma forma assim, drástica, do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral, do ponto de vista social. É uma patologia muito grave, é uma doença muito grave. E aí nos faz pensar qual é o sentido da vida, né? Em que esse tipo de ato contribui com o meu processo evolutivo. Ora, e se isso acontece com uma pessoa próxima, como é que nós não percebemos? Como é que nós não evitamos isso? Então, matar o outro até certo ponto, até algumas épocas atrás, era uma questão de sobrevivência. Então, fazia parte da evolução daquela época. Mas jamais foi visto no processo evolutivo como algo benéfico ao ser humano, no seu processo de crescimento, você se autodestruir. Então, esse é uma patologia muito grave que a gente precisa refletir e analisar e ver se os nossos atos eles trazem evolução para nós e para o coletivo. E não trazendo, é interessante que a gente pense bastante para agir em um sentido contrário ou diferente. A evolução nossa, ela acontece através dos problemas, é inevitável. Então, os problemas são os nossos grandes professores nesse sentido. São eles que nos provocam para termos inteligência, né, para resolver. Então, as crises são oportunidades de confrontação das nossas formas de ser e de pensar, a fim de que nós venhamos a contribuir ou aprender e ser um pouco mais universalista, né, no sentido de ajudar o maior número de pessoas que a gente consegue
baseado na nossa vivência e não se fechar tanto. Só que, para que eu possa conseguir ajudar alguém, eu preciso me ajudar. O principal assistido é você que precisa se ajudar, né? Se você tem conhecimento de que você não é o corpo físico, mas o corpo físico é seu e faz parte de você, cuidar do corpo físico parece ser uma regra necessária, né? Para que você também cuide dos outros corpos. Porque cuidando, zelando, limpando desse corpo físico, você vai ter mais disponibilidade, ele vai lhe dar também mais oportunidade para você cuidar das suas emoções. Um corpo com fome não pensa e nem se emociona direito. Então você fica mais reativo. Então qualquer problema, por pequeno que seja, se tiver algum desajuste no corpo físico, ele vai ser agravado, né? E as reações dessa agravação, as reações de uma reação explosiva diante de um fato que é pequeno, se você conseguisse raciocinar e tivesse em ordem, pode ter consequências que podem lhe deixar preso em uma situação evolutiva por muito tempo. Então, chega a ser uma perda de tempo. Então, o conhecimento, junto com a vontade, e você começar a se dominar. Se eu tenho fome, eu fico com raiva, é interessante que eu ande alimentado, para que eu não agrida os outros gratuitamente. E com isso eu não desequilibre as minhas emoções, não comece a pensar negativamente sobre os outros, e também não venha a desestabilizar as minhas energias, porque o que nós pensamos, nós energizamos, exteriorizamos, e o nosso corpo físico também sente. Então, tudo isso é conectado. Esses 4 corpos, eles evoluem em conjunto. O corpo físico, ele também evolui, ele se aperfeiçoa, né? De acordo com as nossas práticas, de acordo com nossos hábitos. Então, é muito importante nos atentarmos a esse processo evolutivo. E qual é o objetivo dos desafios nos quais nós estamos ou entramos ou nos permitimos estar? Todos nós, segundo a literatura espírita, fomos criados simples e ignorantes, né? Nem bons nem ruins. As circunstâncias e as nossas escolhas é que nos levam a um caminho ou a outro. E às vezes nós sofremos e achamos que isso é totalmente responsabilidade da natureza, de Deus, das leis naturais. E isso não é verdade. Muitas das vezes, a grande responsabilidade é nossa, totalmente nossa. É nossa incapacidade, às vezes, de perceber quais são as leis que regem determinadas coisas e como você, respeitando essas leis, você facilita o seu processo. Ora, se o seu corpo tem como lei não comer determinada coisa e você come, então você não pode reclamar dos efeitos, né, tóxicos desse descumprimento de uma lei básica sua. Então, essa questão de observar, se conhecer, é um preceito muito antigo, socrático, inclusive, Jesus Cristo já trazia também, né, conhecer a ti mesmo. Então, é muito importante termos esses conceitos básicos. Quem nós somos? Nós somos um conjunto de corpos. Nós somos uma inteligência que se manifesta através do pensamento, através das emoções e através das energias. Nós temos controle sobre essas energias quem tem conhecimento e começa a se observar e a observar o efeito que nós causamos nos outros, nos ambientes, nas plantas, nos animais, na natureza, com as nossas posturas, você começa a ter domínio sobre si e você começa a ter controle, de certa forma. Não um controle porque estamos descontrolados, mas um controle no sentido de você saber direcionar, saber o que é que você está usando e para quê. E por que isso é importante? O nosso papel aqui, nessa encarnação, ou em todas as encarnações que a gente tem, nós não estamos de férias, nós estamos aqui tentando nos aperfeiçoar de alguma forma. Mas para que esse aperfeiçoamento? Porque nós também somos agentes da transformação, nós somos pequenos agentes representantes da natureza ou da divindade aqui na Terra, que quando evoluirmos, né, vamos contribuindo pouco a pouco com aqueles que estão em um grau abaixo da gente.
o que estão em graus, né, abaixo de nós. Então, você atentar para a própria evolução é um sinal de respeito a você, de respeito às leis da natureza, e também você começa a ser um agente a contribuir com o processo de crescimento daqueles que também estão ao nosso redor. E pensando sobre isso, eu até construí uma frase que saiu de um pensamento durante a programação dessa nossa estreia. Evolução é deixar de ser ajudado e passar a ajudar no processo de criação e transformação da vida. Nós não estamos e nem somos passivos, nós estamos nos deixando levar pela vida. Isso é uma situação muito perigosa, muito perigosa. Você precisa entender quem é você e tomar as rédeas da sua vida. Senão você não consegue evoluir e consegue, que a vida empurra, mas o sofrimento e o desgaste são desnecessários. Sofrer não é necessário. Muitos dizem que é até uma opção, na verdade é ignorância ainda. O sofrimento vem da imperfeição. E esta, ou seja, a imperfeição, vem do pouco conhecimento, e esse pouco conhecimento muitas vezes vem da nossa preguiça mesmo, né? E da falta de observação da vida. Ora, o maior livro de todos, o livro sagrado de todos, são as vivências e as experiências. Se você lê e não vivencia o que lê, e nem tira suas próprias conclusões daquilo que você vivencia, toda a sua sabedoria, ela cai por terra, porque ela não tem aplicabilidade. Então não adianta você se apropriar de um conhecimento, cobrar do outro, e você jamais ter aplicado aquilo a si, né? Ter se testado, ver quais são os desafios e tudo mais, no sentido de começar a você assumir o seu processo de evolução. Um dos grandes vícios que nós temos como seres humanos encarnados, muitos de nós não tivemos a segunda morte, então nós ainda voltamos com os resquícios muito fortes das vidas passadas, é que a gente terceirizou tudo. A gente sempre entregou, é nas mãos de Deus que está a minha evolução, é nas mãos dos meus pais, nas mãos do político, sempre a gente terceirizou as responsabilidades. E o processo evolutivo requer de nós um domínio, você precisa se dominar, você precisa ter inteligência, você precisa ter moralidade, mas isso requer uma postura ativa sua, porque é importante tanto para você quanto para os demais seres humanos. E nesse processo evolutivo, nós encontramos, pelo menos na sociedade atual, um desajuste, um nível de violência acentuado, como a gente vê diariamente nos noticiários, um índice grande de mortes, suicídio, barbaridades ainda assim, que a gente pensava que não haveria de ver em pleno século XXI. Mas todos esses problemas advêm de um processo chamado reurbanização. A população espiritual é muito maior do que a população física, né, encarnada, e esse pessoal está tendo uma segunda oportunidade, ou uma última oportunidade, melhor dizendo, de reencarnar entre nós na tentativa de se aperfeiçoar. Aqueles que não se aperfeiçoam, ao desencarnar, já estão sendo encaminhados a outros planetas. Então, nós vamos ver de tudo mesmo, encarnado. Pessoas aí de pouco valor moral, né, com pouca inteligência. E isso vai refletir em um monte de coisas. Vai refletir na vida, nas religiões, isso vai refletir na política, isso vai refletir em tudo, basicamente, na vida da gente. O importante é a gente continuar assumindo a nossa responsabilidade sobre o nosso processo evolutivo, no sentido de crescer quanto a isso. E aqui também, então a evolução é você assumir o seu próprio destino, né? E quando você assume, você cria essa coragem, né, de assumir a sua própria vida, de saber dizer não quando precisa, de saber dizer sim quando precisa. Às vezes ser desagradável, mas entender que faz parte, se você está tomando escolhas na sua vida, não ser tão submisso ao que o outro pensa, ao que os outros agem, e raciocinando para ver se suas ações... Porque também a gente não pode ser libertário, ser arbitrário totalmente. É interessante refletir e ver se a aplicação das nossas vontades vai prejudicar ou não as outras pessoas.
Isso é um preceito básico, né, da ética, que é você respeitar o direito do outro. Então, esse processo evolutivo, ele se faz necessário. Mas para que haja evolução, nós precisamos de conhecimento, né, e de autoentendimento. E mais, de autovivência. É necessário que você vivencie. Às vezes eu vejo muitas pessoas falarem de processos ou criticarem os outros que também estão nesse desafio evolutivo, sem ao menos ter passado pelaquela circunstância. Ou se passou, não se lembra, não é? Com tantos encarnes e desencarnes, é muito difícil nós não termos passado por experiências diversas. Mas como não lembramos, qualquer crítica que a gente faz chega a ser injusta, não é? Imprópria, não tão condizente com a realidade e às vezes não surte nenhum efeito positivo. Então é uma das peneiras que a gente precisa passar se o que a gente fala ou diz está sendo útil ou não ao outro, né? Ou só satisfaz o nosso ego. Então, a evolução, a nossa evolução é nossa responsabilidade. A natureza já nos deu, Deus já nos deu as condições necessárias. Então, compete a nós tomarmos aí a direção dos nossos destinos e seguir em frente, no sentido de ler, pesquisar e vivenciar. O mais importante é vivenciar. A leitura é muito importante, mas tem que ser 1% teoria e 99% prática. É isso que traz o aperfeiçoamento. Pensemos em qualquer área de atuação, qualquer profissional que se preze. Às vezes ele estuda 5, 6 anos em uma academia, uma faculdade, mas ele passa 20, 30, 40 anos atuando naquela área. E é isso que o faz especialista. Não é tão somente o estudo, mas sim a prática. E aí vem questionamentos. Você, caro ouvinte, e também nos assiste, né, já analisou o porquê dos seus sofrimentos? Será que isso ainda faz parte do seu processo evolutivo? Ou você está se deixando sofrer? Há casos em que a pessoa diz, mas minha família foi castradora, a sociedade onde eu nasci também me prendia. Aí a gente questiona também, e por que você se deixou, né? Por que você se deixou? Por que você também não reagiu? Outra pergunta para os caros ouvintes. Você já observou que a resposta está nos acontecimentos ao redor? Os nossos sofrimentos, as soluções estão sempre ao nosso redor. Às vezes a solução do problema está no problema em si e na nossa capacidade de raciocinar sobre. Portanto, veja a sua vida, aprenda com a sua vida, conserte o que precisar e caminhe rumo à evolução. Porque é o único processo que todos estamos submetidos e que nós precisamos para que possamos alcançar o melhor de nós mesmos. A doutrina espírita e o livro dos espíritos traz a classificação de seres perfeitos, imperfeitos, bons e puros. Só que são espíritos, estão ainda fora. Isso serve mais para você diagnosticar ou analisar espíritos comunicantes em uma reunião mediúnica, né? Mas, e quanto a mim? Onde é que eu me enquadro nessa escala evolutiva, né? Porque eu tenho que perceber em mim quais são os meus atos bons e não tão bons, tentar me dedicar aos bons. E o que seria bom e não tão bom? Já se você não tiver conhecimento mínimo sobre moral e ética, o bom e o não bom sempre está associado ao nível de utilidade que os seus atos têm para o outro, ou de inutilidade, ou que venha a atrapalhar. Se você consegue ajudar o outro com seu ato, então esse ato é bom. Se você não ajuda ou atrapalha, esse ato não é bom. Simples assim. Todos nós temos esse senso dentro de nós, que já foi desenvolvido aí com todas as nossas vivências. Pois bem, essa é a introdução do que mais ou menos nós vamos ver durante esse programa sobre nossa evolução. Então, nossa evolução, nós vamos tratar da evolução do corpo físico,
do corpo emocional, do corpo mental e do corpo energético, porque a energia ela equilibra os nossos corpos, nos conecta. Eu sou Marcelo Vieira, especialista, advogado, estudioso da espiritualidade, e estarei fazendo companhia a vocês por um bom tempo, trazendo e conversando sobre como nós podemos otimizar a nossa evolução, o que é essa evolução e como é que nós podemos diminuir esses sofrimentos, esses desgastes que nem sempre são necessários para alavancar de uma vez por todas, né? Largarmos aí essa piegas, a autopiedade, o sentimento de sofrimento, sair desses traumas, que a vida não é fácil, nós sabemos, mas evoluir requer que nós também vejamos o lado bom e nos foquemos nisso e soltemos um pouco o sofrimento. Deixa para depois, quando puder a gente vem, volta e trata. Meu muito obrigado a todos e por aqui encerro essa conversação e até a próxima. Eu vou